Olá, meninas e meninos! Eu recebo diversas dúvidas sobre pés de máquina. Você sabe para que serve cada pezinho que você tem na sua máquina? Nós temos uma infinidade, isso quando a gente não vai nas feiras e acaba comprando os pezinhos e muitas vezes a gente não sabe para que serve e não sabe nem como utilizar estes pés. Então o que eu vou mostrar para vocês agora é uma série de pés. Eu estou aqui com os meus pés, eu estou trabalhando com as máquinas da Pfaff, então eu estou com os pés da Pfaff, mas normalmente esses pés são universais, são as mesmas dúvidas que tem de uma marca é para outra também. A primeira dica que eu queria dar para vocês é exatamente essa daqui. Se você faz ponto caseado ou bordado, muitas das meninas acabam utilizando sempre aquele pé comum, o nosso pé de zigue-zague, esse pé aqui, que tem essa abertura. Então, nós acabamos utilizando aquele pé que tem a abertura do zigue-zague. Mas tem uma dica muito legal que essa vale a pena você observar. Olhe na parte de trás do seu pé. Todos esses três pés aqui, ele tem a abertura do zigue-zague aqui. Então, se você olhar, eu tô na parte traseira dos pés. Ele tem essa abertura aqui, que é o do zigue-zague. O que difere um do outro? É a parte chapada aqui atrás. Então, por exemplo, esse daqui é bem chapado, olha. Esse daqui tem um desnível. Ele tem uma leve caída para cá e para cá. Esse daqui, mais ainda, essa abertura aqui é maior. Então, qual é o pé certo para eu fazer o bordado, o ponto de bordado da máquina? É esse liso. Por que é esse liso? Ele não vai achatar o meu bordado. Então, esse pé que está liso é o que o seu ponto vai ficar mais bonito. Os outros vão fazer? Vão fazer. Ele vai fazer tanto o ponto zigue-zague, deixa eu colocar ele virado para o lado certo. Ele vai fazer tanto o ponto zigue-zague quanto o ponto de bordado. Mas se você tiver com ele virado para o lado chato, o mais liso que você tiver, o ponto fica mais bonito, ele não vai amassar o seu ponto. Então, esses pés aqui é de costura reta e zigue-zague, esse daqui é o de ponto de bordado. Esses são os pés mais básicos que nós temos na máquina. Depois nós temos os pés de zíper. Esse é o meu pé de zíper da Pfaff. Ele costura tanto para a direita, posso trabalhar ele com a direita, então a agulha vai ficar posicionada desse lado aqui, quanto para a esquerda. Então eu posso prender o zíper tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então ele é posicionado assim, a agulha da direita, a agulha da esquerda. Pé de zíper. Depois nós vamos com o pé de quilting. Esse é o pé de quilting das minhas máquinas da Pfaff, é o pé tradicional delas. Além deste pé, as máquinas da Pfaff também vêm com este pé aqui. Então, esse pé aqui, muitas meninas acabam confundindo ele com o pé de pregar botão, mas não é. Esse é o pé de quilting da Pfaff. A Pfaff tem também este pé, que é um pé diferente. Muitas meninas não conhecem. Se você não conhecia, agora você está conhecendo. Ele serve somente nas máquinas da Pfaff, tá? Mas é um pé de quilting também. E temos também o pé de quilting para régua. Esse é um pé de quilting para régua. Então, pé de quilting para régua, pé de quilting livre, pé de quilting livre. Esses são os pés das máquinas da Pfaff, certo? Agora vai começar uma série de pés bem diferentes que muitas meninas acabam não sabendo para que servem esses pés. Esses que eu acabei de mostrar são os mais tradicionais, os que a gente mais usa, né? Principalmente no patchwork. Depois nós temos o pé de 1/4 de polegada. Quando você vai costurar a margem de costura, muitas meninas que trabalham com polegada acabam costurando com 1/4 de polegada. Esse é o pé de 1/4 de polegada. Então, significa que a medida daqui até aqui, ela mede 1/4 de polegada. É um pé muito utilizado também, principalmente para as margens de costura. Depois, vamos lá. Nós temos um pé que quem gosta de fazer costura criativa utiliza muito, que é o pé para costurar plástico. Então, esse pé é um pé para costurar plástico. Ele tem umas rodanas aqui atrás. Ele tem essas rodanas. Então, é o pé que a gente chama de pé deslizante, que é o pé onde a gente costura plástico, couro. Ele desliza com mais facilidade. Vamos deixar aqui.
Agora, o pé que eu vou apresentar para vocês é o pé de vivo. As meninas que fazem bolsas, a gente usa bastante o pé de vivo, pé de costurar vivo. Então, o vivo passa aqui por baixo e ele vem junto. Observa aqui na figurinha que ele sai junto. Então, é um pé muito interessante, o pé de vivo. Como que eu faço vivo com esse pé? Ainda nas meninas que trabalham com polegada, agora tem um outro pé que é o pé de 1/4 de polegada com guia. Então, ele tem 1/4 de polegada e ele tem esta guia aqui atrás. Essa guia aqui, que ela acompanha. Então, você posiciona essa guia e a guia vai te ajudar. Você seguir o seu trabalho, fazer a marcação. Então, se você faz marcação, você vai com a guia por cima, facilita muito esse pé. Todos eles são muito úteis. Todos esses pés são facilitadores. Depois nós temos o pé de pregar miçanga. Esse pé é muito legal. Apesar que nós não usamos muito no pet, mas eu quis trazer para vocês, porque é o pé de miçanga, de como eu prendo miçanga. Pode ser em bolsa, pode ser em roupa, pode ser em camiseta, como que eu costuro as miçangas. Então, nós temos um pé específico para costurar essas miçangas. E é bem legal, fica bem bonito. Eu já fiz alguns trabalhos com ele, fica bem interessante, bem legal. É um pé diferente, então a bolinha da miçanga ela fica aqui por baixo e ela vai prendendo, fica bem legal também. O pé que eu vou apresentar agora é o pé de chenille. Chenille é uma técnica de pet, quando a gente usa, a gente já faz o bloco, o trabalho com a manta, o forro e o tecido. E depois você desfia com uma escova, você costura e desfia com uma escova, faz todos esses cortes, tá vendo? E depois é desfiado. Dá para fazer sem o pé de chenille? Dá para fazer sem o pé de chenille. Você pode costurar com o pé de costura reta normal e depois você vem e faz o corte. Mas quando eu falo que pés são facilitadores, ele foi desenvolvido para facilitar ainda mais. Então, o que significa? Que todos esses pés, vocês conseguem, vamos supor, você consegue prender uma miçanga sem o pé de miçanga. Só que vai te dar muito mais trabalho, porque principalmente você vai ter que fazer à mão. Você vai ter que fazer com a agulha e linha e a mão. Não com outro pé comum vai ser mais complicado na máquina. Então, quando você quer fazer na máquina para agilizar o seu tempo, então esses pés são facilitadores, como é o caso do chenille. Então, se você tem um pé de chenille, vai te facilitar. Isso não significa que você não consiga fazer com outro tipo de pé, certo? Então, pé de chenille. Agora nós temos um pé bem diferente, que é o pé de unir bainhas de bordas. O que significa isso? Quando você vai prender uma renda, por exemplo, numa borda, você quer costurar a renda na borda, então esse pé vai te facilitar muito para isso. Fica bem interessante e é um pé diferente. Se você olhar, olha, ele é um pé diferente. Então aqui na amostra, ele está a renda, unindo já a bainha e fazendo ponto decorativo. Então é um pé específico para fazer bainhas com bordas. E por último, o pé de pesponto para a direita. O que é fazer um pesponto para a direita? Quando eu quero pespontar um trabalho, deixar delimitado aquele espaço, fazer um contorno com o pesponto, se eu quero fazer esse pesponto para a direita, eu tenho esse pé específico que ajuda muito, fica bem bonito o acabamento. Principalmente quando você vai fazer o acabamento de uma toalha, de um barrado, fica bem bonito pespontar com este pé. Você pode até colocar uma linha de pesponto, uma linha mais grossa, vai ficar bem interessante. Nós temos uma infinidade de pés. Eu tenho muito mais pés, mas foi uma pequena amostra para vocês. Lembrando que eu falei lá no pé de chenille. Todos esses pés, eles são facilitadores. Então, para eu costurar, eu preciso de todos esses pés? Não, você não precisa de todos esses pés. O que eu sugiro, 2 pés essenciais é o pé de costura reta e o pé de zigue-zague. Esses 2 pés são os primeiros que a gente tem que ter. Normalmente eles vêm na máquina. Normalmente na máquina, qualquer máquina que você compre, vem com o pé de costura reta, o pé de zigue-zague, o pé de zíper, o pé de pregar botão. Então esses pés normalmente eles vêm já na máquina. Esses outros pés, todos esses outros pés são facilitadores. São pés que vão facilitar o seu dia a dia, vão facilitar o seu trabalho. Eu quis mostrar para vocês porque muitas vezes a gente tem esses pés, não sabe para que é, não sabe, principalmente aquele pé de 1/4 de polegada com guia. Eu já ouvi muita gente perguntando: Ana, para que é essa guia? Para que serve isso?
Então, é para fazer a costura de 1/4 de polegada com guia. Então, muitas meninas não... mas então eu preciso ter esse pé para fazer? Se você tiver, ele vai te facilitar. Mas se ele não tiver, você pode costurar com o pé de zigue-zague comum, certo? Espero que vocês tenham gostado de toda a apresentação de todos esses pés. E se você tem alguma dúvida, marca aqui que a gente ajuda você no que puder. Beijinhos e até a nossa próxima dica.